Prezados e amados irmãos, eu apresento a minha saudação, que faço em nome do nosso Senhor Jesus, e que as bênçãos do nosso Deus, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, as bênçãos do profeta santo e querido irmão Aldo esteja com todos nós. É uma alegria imensa em nossos corações de podermos estar aqui hoje, para expressar o nosso culto de louvor e adoração na presença do nosso Pai. Agradecidos por mais esta oportunidade. Prezados e amados irmãos, o quanto é maravilhoso nós podermos nos apresentar diante de Deus, trazer o nosso coração na casa do Senhor e abrir para receber então as mensagens dos céus. E é por isso que devemos nos apresentar com reverência, porque Deus já enviou santos e anjos para estar conosco. E assim, nós juntos iremos realizar mais uma reunião apostólica. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos prepara para este ato devocional. Que tudo o que nós fizermos hoje, que seja para honra e glória do nome do nosso Deus. E assim eu convido os irmãos que estão assentados, que puderem, para que se coloquem em pé. E em sentido de oração, vamos orar. Bondoso Deus, onipotente Pai celestial, neste momento, ó meu Pai, eu apresento cada um desses meus irmãos em Cristo Jesus, que vieram nesta noite expressar o seu amor, a sua devoção, vieram para participar de mais um culto de louvor e adoração ao Teu Santíssimo Nome, na presença do nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Senhora Santa e Querida Vó Rosa, do Senhor Profeta Santo e Querido Irmão Aldo. Receba todo o louvor de adoração da Tua Igreja, os hinos que serão apresentados. Nos prepara para este ato devocional, para que possamos receber a mensagem dos céus, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para que nós estejamos sempre na presença de Deus como seus verdadeiros filhos, buscando a cada dia esta perfeição, e assim, junto com a Santa Vó Rosa, junto com o irmão Aldo, junto com Jesus, seguir a nossa caminhada de fé. Neste momento, a nossa reunião está iniciada para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja,
Eu sou um mensageiro de Deus, o Criador, e vou ensinando a viver no seu temor. Onde for preciso meu Jesus me enviar, irei com muito gozo muitas almas saciar. Que felicidade eu sinto no meu coração, por saber que sou de Deus, já é pra mim um galardão. Nas mãos da Santa Rosa, com todo meu amor, vou sempre me entregar, ajudando com fervor. Nesta santa igreja apostólica fiel, que nesta terra é o caminho do céu, tudo hei de fazer para sempre batalhar e com belas vitórias a Deus Pai glorificar. Nesta linda jornada muitas almas ganharei, com a unção celeste incansável eu serei, trabalhando com coragem e toda dedicação. No maravilhoso dia ganharei meu galardão.
despertas, a aurora já vem adiante, primeiros raios despontam no horizonte, um novo dia já vem chegando. Despertas, é hora de trabalhar para Deus, participar da grande obra de salvação. Um sonho divino realizar. Aquele sonho que surgiu lá na eternidade, projeto de redenção da humanidade, que o Criador um dia idealizou. Vamos trabalhar para Deus, um sonho divino realizar, participar da grande obra de salvação. Os campos já o que cada um pode fazer. Vamos juntos caminhar, seguir os passos do primaz. Vamos juntos com amor anunciar o poderoso Consolador. Quantos homens desse plano divino participaram, com amor para Deus trabalharam. Hoje no céu são santos de poder. Nossa Santa Vó querida, com Jesus e o Santo Primaz, com a Santa Mãe Virgem Maria, e dia para dar vitórias a um povo de Deus escolhido, Igreja Apostólica prometida, que consumará o plano do Criador. Vamos trabalhar para Deus.
te fazer. Vamos juntos caminhar, seguir os passos do primaz. Vamos juntos com amor anunciar o poderoso Consolador. Anunciar o poderoso Consolador. Prezados e amados irmãos, neste momento eu vos convido para que nós possamos acompanhar a leitura do boletim que nos traz uma mensagem, um ensino muito precioso do nosso santo e querido irmão Aldo, nos mostrando a santidade das nossas reuniões. Porque, como eu disse aos irmãos, aqui se encontra o nosso Deus, o seu Filho amado Jesus, nossa Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e demais santos e anjos poderosos que foram enviados por Deus para estar conosco neste momento de culto, de louvor e adoração ao nome de Deus, nosso Pai. Então, prezados e amados irmãos, o nosso profeta irmão Aldo, muito cuidadoso. Quantas vezes o irmão Aldo publicou em nossos boletins a respeito dos momentos das nossas reuniões, da presença desses santos poderosos. Quantas vezes o irmão Aldo nos falou, hoje aqui está presente o profeta Daniel, o rei Davi, a nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Prezados e amados irmãos, nós não contemplamos com os nossos olhos a presença dos santos e anjos, mas nós sabemos que eles estão aqui, nós sentimos a presença desses santos em nossas reuniões, por isso que temos esta paz tão maravilhosa em nossas reuniões, é porque eles estão presentes, juntamente com Jesus, para nos trazer esta paz, esta felicidade, nos trazer as virtudes, para que nós possamos seguir a nossa caminhada aqui na terra, para que nós possamos alcançar o nosso preparo espiritual. Então é nos momentos das reuniões em que nós buscamos, prezados e amados irmãos, esta união perfeita com os santos e anjos que o nosso Deus assim envia para estar conosco nos momentos das reuniões. O respeito e a reverência nas nossas reuniões. Devemos respeitar e darmos muito valor às nossas reuniões, porque são consagradas, dedicadas ao Espírito Santo do Pai e à obra de Deus, de seu Filho Jesus, nosso Senhor, e do Consolador. A Igreja Apostólica é o reino dos céus entre nós. As nossas reuniões são sagradas, pois o Espírito de Deus habita em nosso meio. Em todas as nossas reuniões de nossa igreja, tanto na sede como nas congregações, recebemos a presença de santos e anjos, como o Santo Irmão Aldo nos ensinou. O respeito, a reverência são atitudes honrosas de cada um de nós perante os santos e os anjos presentes em nossas reuniões. É por esse motivo que lhes pedimos que respeite as nossas reuniões e o ambiente da igreja, pois ela é o templo de Deus e do Consolador. Sejam tementes e obedientes aos ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Aceitem este pedido, porque é para a vossa consagração e a sua santificação.
A grande maioria da nossa igreja está indo bem quanto à sua vida espiritual e sua santificação, pois estão recebendo com amor nossas mensagens, ensinos e conselhos. Porém, ainda há irmãos e irmãs que não estão dando o devido valor às nossas reuniões, se apresentando fora da disciplina e não tendo a reverência e a devoção diante da presença desses santos. Alguns saem dos seus lugares e vão conversar nos anexos ou do lado de fora do templo. Outros ficam mandando mensagens em celulares. Outros ficam conversando, tirando a atenção de diversos irmãos. Isto é errado. Lembre-se do recado do Santo Irmão Aldo, ainda entre nós, em seu corpo físico. Palavra do profeta Irmão Aldo. Eu, Irmão Aldo, quero mais respeito nas nossas reuniões. Isto porque tomo conhecimento e sei de tudo o que está se passando dentro da igreja e em suas dependências. Isto não é só na sede, mas em todas as congregações. Alguns irmãos não estão dando o devido valor à reunião e à presença de santos e anjos que vêm participar conosco deste momento de fé, prejudicando a obra do Consolador, desrespeitando o ambiente sagrado que foi criado para meditação, oração e ensino da doutrina, e para louvar e glorificar a Deus o Pai e aos seus santos. Espero contar com a colaboração efetiva de todo o nosso povo, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos obreiros, dos regentes, seus músicos e coristas, pois é para o seu bem e o bem da obra do Consolador. A sua obediência é muito importante e deve ser constante onde estiverem, para receberem maior proteção, virtudes e ajuda constante dos céus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm realizado milagres importantes na vida do nosso povo, fiel e obediente, curas que têm causado admiração e o restabelecimento de irmãos e de pessoas não apostólicas que creram, confiaram e hoje gozam de perfeita saúde. Os riscos de acidentes são constantes em todos os lugares, mas o nosso povo e seus familiares têm sido abençoados, salvos e livres de perigos e dificuldades. Por isso, prezados irmãos, é de grande valor a nossa obediência e o vosso respeito às nossas reuniões. Continue se esforçando em obedecer e viver sempre em paz e em união, para gozarem de toda a proteção celestial, do amparo de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em vosso favor. Prezados e amados irmãos, neste momento que nós estamos reunidos, falando sobre as nossas reuniões, sobre este local sagrado ao qual nós nos reunimos, para adorar a Deus, para buscar as virtudes do Espírito Santo de Deus. Aqui o nosso primaz Irmão Aldo fala da presença desses santos, fala da reverência que devemos ter diante desses santos de Deus, diante de Jesus, diante do nosso Pai Celeste, que tudo tem feito em nosso favor e continua fazendo, a Santa Avó Rosa, o nosso santo e querido Irmão Aldo. Nós devemos, prezados e amados irmãos, ter esta consciência de que aqui é um lugar sagrado. E eu digo aos irmãos que Deus, Ele tem nos ensinado através de Jesus, através dos profetas, e hoje através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que aonde Ele está, deve existir reverência. Deve todos que ali estiverem ter então esta perfeita reverência e comunhão para receber então de Deus tudo o que Ele tem para nos dar através da sua santidade. Prezados
e amados irmãos, nas Sagradas Escrituras, quando fala de Moisés, da sua missão, que foi dada a ele por Deus, para libertar o povo de Israel do Egito e levar para as terras prometidas de Canaã, nós podemos então contemplar o que nós estamos falando nesta noite sobre o respeito que devemos ter diante de Deus. Moisés estava ali certo dia e ele contemplou longe, em uma montanha, uma sarça que ardia em chamas. E ele olhava para aquele arbustos e aquela chama não consumia aquela sarça. Então isso lhe chamou a atenção e ele foi até aquele local para contemplar aquilo que estava acontecendo. Quando ele se aproximou, prezados e amados irmãos, Deus falou com Moisés. E o que foi que ele disse? Moisés, tira as tuas sandálias, pois este local é sagrado. E Moisés assim o fez, se colocou diante de Deus de joelho, baixou a sua cabeça para receber então de Deus a grandiosa missão. Então, prezados e amados irmãos, aonde Deus está, aonde o santo de Deus se faz presente, é sagrado. E deve haver toda a reverência, todo o respeito para diante da santidade dos santos e anjos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e do nosso Deus. Também nos fala as Sagradas Escrituras, lá em Eclesiastes, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Prezados e amados irmãos, o que vem ser esta palavra? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Porque sabemos, para nós ir de um lugar para outro, nós assim precisamos dos nossos pés. Ele é que nos leva aonde nós iremos. Então, prezado, guardar os nossos pés é saber aonde nós estamos andando, o que nós estamos fazendo. E quando nós vier para a casa de Deus, nós devemos ter, então, em nossa mente esta reflexão. Será que eu vou me apresentar diante de Deus de acordo com aquilo que Ele tem me ensinado, de acordo com aquilo que Ele me pede, para mim entrar na casa do Senhor e assim adorar a Deus? Buscar, através da minha fé, mais proteção, mais santificação, e assim ser merecedor de todas as bem-aventuranças que Ele nos traz hoje, através de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Também em Mateus fala assim: a minha casa será chamada de oração. A minha casa é a casa de oração, a casa de louvor, de súplica, de adoração a Deus. Então devemos, prezados e amados irmãos, nos proceder diante de Deus como Ele tem nos ensinado. E São Paulo em Romanos também diz assim: logo a fé é pelo ouvir. Então devemos nos inclinar para ouvir as palavras que vêm dos céus, que vêm do alto, que é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, que Deus quer nos preparar através da Santa Avó Rosa, através do Irmão Aldo, da mensagem dos céus, nos preparar para que nós sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada aqui na terra. E o preparo nós buscamos aqui, prezados e amados irmãos. Então vamos vir à casa de Deus, nos apresentar de conformidade ao que Ele nos pedem, com a nossa reverência, também através das nossas vestimentas, porque nós temos uma disciplina que foi implantada por Jesus através da Santa Avó Rosa, que nos honra diante de Deus e diante da sociedade. Então devemos buscar estar de acordo com os seus mandamentos, os mandamentos dos céus, para que nós possamos nos apresentar na casa do Senhor e Deus poder contemplar: este é meu filho, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho então muito prazer de contemplar, porque ele está atento aos meus mandamentos,
Ele está valorizando o sacrifício que foi feito para que hoje ele esteja aqui. E os irmãos sabem o sacrifício que foi feito para que hoje nós estejamos aqui. Primeiramente de Jesus, que derramou o seu precioso sangue naquela cruz para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença dele. O sacrifício da Santa Avó Rosa, quanto que ela lutou, prezados e amados irmãos, para nos preparar a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, para que pudesse ser o exemplo para o mundo de santidade, de amor ao próximo, de amor a Deus, buscando a Deus e o reino dos céus em primeiro lugar. E a Santa Avó Rosa assim o fez durante 16 anos, seu sacrifício para então implantar em nossa igreja a disciplina, para nos deixar preparados para seguirmos a nossa caminhada. E também o Santo Irmão Aldo durante 44 anos. O quanto o Irmão Aldo lutou, prezados e amados irmãos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, uma igreja forte, vencedora, que tem vencido todos os obstáculos, as lutas de cada dia, porque Ele nos preparou, trazendo essas mensagens. Aqui está a palavra do Irmão Aldo, eu acabei de ler aos irmãos, que nosso irmão Aldo fala que quer de cada um de nós este preparo, para que nós saibamos valorizar o seu sacrifício, a luta que ele enfrentou por nós. Então vamos, prezados e amados irmãos, fazer a vontade de Deus, porque é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Deus está nos oferecendo os céus, mas é necessário que nós estejamos de acordo com os seus mandamentos, para que nós possamos alcançar este céu maravilhoso, qual Deus está nos oferecendo. Eu também falo aos irmãos a respeito das nossas reuniões, o valor que ela tem para cada um de nós. Se nós saímos de nossa casa para aqui estar, é porque nós estamos crendo, prezados e amados irmãos. Crendo em quê? Crendo na Santa Avó Rosa, crendo no Irmão Aldo, crendo no poder de Deus que é manifestado através desses santos e também crendo que este é o caminho que nos conduz para os céus. Então, se nós viemos de nossa casa para estarmos aqui hoje, é porque nós temos esta crença em nossos corações, de que este é o lugar que Deus está realizando a sua obra, que Deus está manifestando o seu poder através de Jesus e desses santos poderosos. Então, valorize este bem tão precioso que é as nossas reuniões da nossa igreja. Faça um esforço para comparecer no horário que inicia as nossas reuniões. É bem verdade que tem muitos irmãos que moram distante, às vezes precisam de ônibus ou até mesmo de metrô ou outros meios de transporte para chegar até a igreja. Às vezes pode acontecer algum imprevisto mecânico do carro, isso é justificado diante de Deus, mas devemos ter este compromisso, prezados e amados irmãos, com Deus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, de comparecer no horário do início das nossas reuniões, principalmente o ministério apostólico, os obreiros, diáconos, diaconisa, pastores, coristas, músicos, regente, porque nós participamos de um ministério glorioso, que é de trabalhar para Deus, como foi cantado o hino, trabalhar para o reino dos céus, muito gratificante poder trabalhar, saber que somos úteis à obra do reino dos céus. Então faça um esforço para comparecer às nossas reuniões no horário de início das nossas reuniões. Também, prezados e amados irmãos, aqui eu me dirijo aos pais, que ensinem seus filhos a respeitar o ambiente da igreja. Ensine seus filhos sobre os santos que aqui se fazem presente, para que eles possam crescer no temor do Senhor, sabendo que aqui se encontram santos e anjos poderosos, que estão atentos a todos os trabalhos aqui realizados. Ensine seus filhos, fala sobre a santidade da Santa Avó Rosa, o amor do Irmão Aldo para as crianças, que ele está presente em nossas reuniões, para que eles possam ficar em seus lugares,
no transcorrer da reunião. Ensina eles que nosso Deus, a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, não quer que as crianças fiquem correndo no momento das reuniões, porque distrai o trabalho aqui realizado. Da mesma forma, todos os nossos irmãos, como está neste boletim, que fala sobre a reverência que devemos, então, estar em nossas reuniões. Celulares, às vezes levantar sem um motivo justo, isso tudo tira a atenção dos irmãos que estão concentrados na reunião, porque sabemos, prezados e amados irmãos, que aqui é como se fosse um estágio, nós estamos aprendendo a cada dia. Então é importante que nós estejamos atentos a tudo que aqui é ensinado, para que nós possamos buscar esse aprendizado, valorizar este momento que Deus está nos concedendo. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje numa reunião como essa e às vezes não tiveram a oportunidade, às vezes estão acometidos de uma enfermidade, às vezes estão nos seus postos de trabalho, estão pensando neste momento da reunião e aqui não pode estar. E Deus nos deu esta oportunidade, aqui estamos nós, participando deste momento tão importante para a nossa vida espiritual. Então vamos valorizar, prezados e amados irmãos, que é para o nosso bem, para a nossa felicidade, dando testemunhos de verdadeiros filhos de Deus. Eu tenho certeza, prezados e amados irmãos, que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo fica muito contente em contemplar a sua igreja, o qual ele tanto lutou e luta em espírito, junto com a Santa Vó Rosa, para manter unida, consagrada, disciplinada, um povo que realmente foi separado para Deus. Nós somos as testemunhas deste grande poder, porque nós conhecemos o irmão Aldo, conhecemos a Santa Vó Rosa, então nós podemos anunciar o nome deles como santos de Deus com propriedade. Então, prezados e amados irmãos, mas para isso é necessário que também possamos dar bom exemplo de verdadeiros filhos de Deus. Quando os nossos visitantes comparecerem em nossas reuniões, aqui eles contemplam aquilo que nós anunciamos, através do nosso programa Hora Milagrosa, que eles chegam e contemplam um povo que realmente está empenhado, buscando com toda a sua força, todo o seu entendimento a Deus, sabendo que Deus é o nosso Pai, sabendo que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança para que nós pudéssemos estar sempre na sua presença, como verdadeiros filhos de Deus. Então, prezados e amados irmãos, este deve ser, então, o comportamento do Filho de Deus, principalmente em nossas reuniões, sabendo o quanto este local é sagrado. Temos a presença desses santos poderosos, de Deus nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Então vamos dar a alegria ao nosso irmão Aldo, que eu tenho certeza que ele fica muito contente e alegre quando ele contempla uma igreja que está realmente buscando aquilo que ele tanto ensinou, o seu crescimento espiritual, o seu preparo espiritual, porque ele nos trouxe essas mensagens, esses ensinos, esses conselhos, para que nós então pudéssemos colocar em prática em nossas vidas. Então inclina a sua cabeça para ouvir o que Deus tem para lhes ensinar, os ensinos preciosos, mas é muito importante que todos também coloquem em prática em suas vidas. Aprender e colocar em prática cada dia de suas vidas. Este deve ser, então, o comportamento e a atitude do Filho de Deus. Aquilo que é nos ensinado nesta igreja, devemos colocar em prática em todos os momentos de nossas vidas. Eu vou passar para outra mensagem que fala sobre o perdão. Prezados, esta é uma virtude, uma qualidade que deve existir no Filho de Deus, do perdão, do amor ao próximo. Porque a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, já nos fala sobre este perdão.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus, é necessário, em primeiro lugar, que nós também saibamos a perdoar. Porque, prezados, Jesus, como está nesta mensagem, Ele deixou a resposta para tudo. E no momento de sua missão aqui na terra, tão curta, porque foi 3 anos que Jesus pregou, falando assim do seu batismo até o dia que ele foi levado ao sacrifício. 3 anos, mas em 3 anos ele deixou a resposta para tudo. E uma dessas respostas ele fala sobre o perdão e nos mostra o quanto é gratificante nós sabermos perdoar, para que também possamos alcançar de Deus o seu perdão. E aqui fala assim: estimados irmãos apostólicos, nestes tempos da regeneração, Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm, de forma clara e objetiva, nos ensinado que para alcançarmos a glória de Deus e ganharmos a salvação no céu de esplendor, precisamos viver tudo o que aprendemos com eles nesta Santa Igreja Apostólica. Existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo e assim carregam um fardo pesadíssimo, que se torturam por causa de falhas e erros do passado e não vivem o presente, pois estão amarradas no passado. Já imaginaram se o apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias e os traumas de seu passado? Mas ele disse, palavra do apóstolo São Paulo: irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se que Saulo foi um perseguidor da igreja, mas aquelas feridas foram curadas, pois ele encontrou perdão, passou a viver uma vida justa para a glória de Deus. Prezados irmãos, vivamos neste mundo dias difíceis e turbulentos. É preciso termos conosco a todo instante o Espírito Consolador e o Santo Primaz, junto a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, nos devolvendo a dignidade quando, muitas vezes, por coisas tão insignificantes e banais, a perdemos. Vejamos um exemplo. Quando Jesus, conhecendo o coração, resolve a situação daquela mulher que foi flagrada em adultério, sendo colocada aos pés do Mestre como um objeto sem honra e dignidade. Mas o Divino Mestre acolhe aquela mulher, envergonhada e humilhada, e pelo seu amor e misericórdia, devolve-lhes, através do perdão, a dignidade da vida. E ainda lhes pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela responde: eles não estão mais aqui. Então o Mestre dá a sentença e seu conselho: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Jesus, sabendo das circunstâncias e do seu coração, não humilhou aquela mulher, nem expôs publicamente sua situação, mas com amor e cautela a perdoou e nos deu a lição: cautelai-vos. Outra situação vimos com São Pedro, quando Jesus lhes disse: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu-lhes: sim, mestre, eu te amo. Então Jesus lhe disse: conforta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, consola as minhas ovelhas. Esse é o nosso Senhor Jesus, perdoador, misericordioso, amoroso, que nos deu a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que é a semelhança dele, Divino Mestre. Devolve a honra e a dignidade, restaura, cura as tuas feridas.
perdoa teus pecados e ainda lhe chama para vir em seus braços descansar. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Se teu irmão pecar contra ti, vá em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhaste o teu irmão. Aquele que guarda o seu pecado, que tranca a sua consciência e no seu coração, não tem paz, não tem sossego, não tem cura e nem libertação. Por isso recomendamos, seja humilde, sincero com Deus, com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, pois eles restauram o seu coração, as suas feridas e querem o seu bem e a sua felicidade. Então, prezado, está aqui falando sobre esse sentimento tão importante, o nosso mestre mostrando como deve proceder diante de uma situação tão delicada, o qual Jesus passou naquele momento, que aqueles homens trouxeram aquela mulher diante do Divino Mestre e humilharam aquela mulher publicamente. Mas Jesus perdoou, deu o perdão naquele momento, a oportunidade daquela mulher se redimir diante de Deus e buscar a sua salvação, porque Jesus veio para salvar, prezados e amados irmãos. Por isso que ele perdoou aquela mulher, vendo o seu coração arrependido. E Jesus então disse: vá e não peques mais. E quem somos nós então para ser um juiz, um julgador, julgar a vida do nosso irmão? Nós devemos ter esse sentimento do perdão, para que nós também sejamos perdoados, para que haja paz no coração, porque o perdão nos traz alívio, nos traz paz, nos traz consolo, e a amizade se torna intensa, porque através do perdão nós conseguimos um amigo, como diz a mensagem. Se ele te der ouvido, converse com ele em particular, e assim ganhe o seu amigo. Prezados e amados irmãos, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem assim: eu não perdoo, eu não sou Jesus, e diz que é cristão, diz que quer ir para o céu. Mas que pensamento errôneo é este? Eu não perdoo, eu não sou Jesus, mas Jesus veio para nos ensinar, e Ele nos deu o direito ou a oportunidade de nós sermos melhores diante de Deus. E como eu disse aos irmãos, na oração de Jesus ele fala sobre o perdão: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então são mandamentos de Deus. Então, prezados e amados irmãos, devemos ter em nosso coração esta facilidade de perdoar os nossos devedores, para que também nós possamos receber o perdão. E aqui fala como se dar o perdão. Perdão não é apenas um ato, mas um processo da consciência que tem por objetivo cessar os ressentimentos ou as mágoas contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa, uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. O perdão é o ato de se desprender do ressentimento, deve vir do coração, ser sincero, generoso e não ferir o amor próprio do ofendido, não impõe condições humilhantes, tampouco é motivo para orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, não pelas palavras. Perdoar é rejeitar a ideia de desforra, é retribuir o mal com o bem. Perdoar é ter a capacidade de tomar a iniciativa em dar o primeiro passo à reconciliação, ao amor pelo próximo.
independentemente se for o ofensor ou o ofendido. Lembre-se, o maior perdão já nos foi dado naquela cruz do Calvário pelo Divino Mestre, pagando com o seu sacrifício e sua vida os nossos pecados. E hoje podemos afirmar que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram e fazem para que esta família apostólica seja verdadeiramente unida, sem divisão, sem ressentimento de um para com o outro, mas com um amor verdadeiro e uma união sólida no propósito de servir ao nosso Deus e ao reino dos céus. Então, prezados e amados irmãos, está aqui essas palavras aos nossos corações, que todos guardem, meditem, principalmente sobre o perdão, que é muito importante para nós apostólicos saber perdoar e viver em comunhão com todos, com Deus, com Jesus, com os nossos irmãos, trazer a felicidade no meio aonde nós estamos, ser esta pessoa generosa, bondosa, que sabe amar o seu semelhante, porque quem ama perdoa, e quem perdoa merece o perdão de Deus. Então guarde essas palavras em seus corações. Eu tenho certeza, prezados e amados irmãos, que nós só temos a ganhar, porque esses são os ensinos de Deus para nós. Então que todos assim o guardem em seus corações. E eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que vieram participar desta reunião apostólica, que abriram o seu coração neste momento para Deus, para que essas palavras adentrem no seu coração e fiquem gravadas, e os irmãos possam viver estas palavras todos os dias de suas vidas. Então aqui eu agradeço a presença dos irmãos, aqueles que nos acompanham através da internet, os nossos agradecimentos. E nós iremos dar continuidade às apresentações, porque será apresentado mais um hino pelo coral, que tem um título, Anjo de Deus entre nós. E este anjo de Deus entre nós, prezados e amados irmãos, é o nosso santo e querido irmão Aldo. E ele está presente entre nós, o anjo de Deus presente entre nós. Então vamos ouvir.
Sentimos imensa firmeza em teus conselhos preciosos, puros, sábios e perfeitos, divinos e valorosos. Contamos com tua presença, do teu manto divino protetor. Sem ti não venceremos, porque sem ti nada seremos. Amém. Prezados e amados irmãos, antes de nós fazermos a nossa oração, eu vou ler aqui rapidamente um depoimento de fé do nosso irmão Dorvaldo Faustino de Souza, residente em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso. Assim testemunhou em sua carta, datada de 25 de setembro de 2021. No ano passado, contraí o Covid-19. Fiquei muito mal, com 70% dos meus pulmões comprometidos. Também o meu pai, minha mãe, minha esposa, a enteada e meu genro. Todos pegaram o Covid-19, mas não desanimamos. Nos apegamos ainda mais com fé em Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e ao Santo Primaz Irmão Aldo. Fiquei 8 dias no oxigênio e na UTI, unidade de tratamento intensivo. Mas com as bênçãos desses santos em minha vida, saí do hospital curado. Eu e minha família estamos curados e trabalhando normalmente, sem sequelas. Muito felizes por estes milagres alcançados. Não temos palavras para agradecer a esses santos de Deus por estas tantas bênçãos em nosso favor. Assim testemunhou nosso irmão Dorvaldo Faustino de Souza, da congregação de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso. Então, prezados e amados irmãos, eu convido os irmãos, os que estão assentados, que puderem, para que se coloquem em pé. Vamos fazer a nossa oração com fé
na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Jesus, na nossa Santa Mãe Maria Santíssima. Não tenha medo diante das lutas, diante da dificuldade que surgirem em nossas vidas, mas tenha fé. Faça a sua oração neste momento, em favor da sua vida, da sua família, e todos nós iremos orar em favor também da humanidade. Em sentido de oração, vamos orar. Bondoso Deus, onipotente Pai Celestial, neste momento, ó meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, agradecidos por mais esta reunião realizada em Teu Santíssimo Nome, sabendo que aqui se encontram santos e anjos poderosos que vieram participar conosco. Jesus, nossa Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo. Neste momento eu apresento aqui os meus irmãos em Cristo Jesus, que estão orando, pedindo em favor da sua vida individual. Santa Vó Rosa, eles te pedem porque eles confiam no teu poder, e eles sabem que a senhora é intercessora diante de Deus, diante de Jesus, e neste momento ouça as suas orações. Se houver algum desses nossos irmãos acometido por uma enfermidade, neste momento, em oração, eles te pedem a cura, o alívio das suas dores. Neste momento também, ó Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus amado, eles pedem em favor dos seus entes queridos, dos seus familiares, amigos, que a Senhora possa assim abençoar. Aqueles que aqui não puderam estar por um motivo justo, às vezes estão nos seus postos de trabalho, os plantonistas, que a Senhora abençoe aonde quer que eles estejam. Esses nomes que foram lembrados, depositados nessa caixinha de pedido de oração, Santa Vó Rosa, eles assim pedem porque eles confiam na Senhora, no poder que Deus lhes concedeu, juntamente com o nosso santo e querido irmão Aldo. Eu peço em favor das pessoas, dos nossos irmãos de idade avançada, que às vezes estão cansados pela idade, que a Senhora lhes dê saúde para o seu corpo. Também peço em favor das famílias apostólicas, dos casais, dos seus filhos, dos jovens apostólicos, que eles possam crescer e seguir este santo caminho no temor do Senhor, que podem ser usados pelo nosso Senhor Jesus, pela Santa Vó Rosa. Prezados e amados irmãos, ao se dispersar de volta aos seus lares, que seja na companhia do anjo da guarda, que tenha um bom regresso, uma boa noite de descanso, e amanhã possa estar aqui para testemunhar este grande poder. Neste momento, prezados, recebam as bênçãos do nosso Deus, em comunhão com o Divino Espírito Santo. Recebam as bênçãos de Jesus, nosso Salvador, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa. Recebam as bênçãos do nosso profeta, santo e querido irmão Aldo. Que seja para todos sempre. Amém.